Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha trajetória aí. Algumas pessoas perguntaram quando é que seria esse vídeo, né? Aí eu fiz até uma enquete aí no canal do YouTube e era para ser na sexta-feira, né? Dia 14. Tá sendo hoje, eu vou estar gravando esse vídeo porque tanto na quinta-feira quanto na sexta, né, aqui na minha região, aqui do Rio de Janeiro, faltou luz e não deu para fazer. Mas hoje eu vou estar fazendo para que não tenha corte, não trave nada. Então, você que quer saber um pouco do que aconteceu comigo, o que Deus fez na minha vida, tá? A confusão toda que foi gerada, né? O porquê que eu entrei no deserto. Não entrei no deserto uma vez, entrei algumas vezes, mesmo dentro desse relacionamento, desse casamento, né? Mas eu vou estar contando aí. Mas antes de iniciar propriamente o testemunho, tá? Eu queria fazer um convite para você que não conhece a graça de Deus. Tem muitas pessoas que falam que conhecem a graça de Deus, mas na verdade não conhecem a graça de Deus. Não sabe o que significa a graça de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. E a graça é nos dada, né, gratuitamente. É um dom de Deus, né? É a vontade de Deus para a nossa vida. Sendo que não é só isso a graça de Deus. Ela envolve muito mais coisas. Ela pode-se dizer que é a chave para poder você ter acesso ao reino. Então eu vou estar fazendo aí uma vez por semana. Começa aí a partir do dia 20 de abril, né, semana que vem. E eu vou estar começando a falar sobre alguns temas. Para que você, se você não viu, eu não sei como é que funciona aí pro pessoal, mas na aba comunidade mostra ali alguns temas que eu vou estar abordando. Vai ser bem longo, mas com palavras que vai impactar o seu coração. Aquele que acha que conhece, eu vou mostrar de Deus que esse foi o caminho que fez com que eu me centralizasse, voltasse de novo para os trilhos, né? E entendesse, foi fundamental eu entender a graça de Deus, e eu transformei isso daí em um estudo, e eu vou estar aplicando esse estudo aqui pelo YouTube toda quarta-feira. Tá? Pode acontecer de não ser numa quarta, passar para uma terça ou para uma quinta, mas eu vou estar anunciando. Eu lanço aí um vídeo, um shot, né? E dou um anúncio, ou até no vídeo anterior eu falo quando é que vai ser na próxima semana. Mas aquele que acha que conhece, não conhece, e aquele que não conhece vai conhecer e vai ficar assustado. Assustado com quem é Deus e o que Deus quer fazer na sua vida. Tá? Então, quarta-feira, dia 20, começa aí a primeira aula aqui. Vai ser uma transmissão ao vivo, vai ser uma live. E eu vou estar passando esse conteúdo aí para que vocês possam aprender e amadurecer, como o apóstolo Paulo fala, né? Nós precisamos amadurecer, ser maduros, né? E olhar para o outro com compaixão, para poder ensinar e aproveitar as oportunidades, ativando em nós o domínio próprio, né? Quebrando o orgulho e muitas outras coisas aí, tá? Mas deixa eu começar aí para não ficar muito extenso. Eu sou o Vitor, vocês me conhecem, para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eu sou casado com a Daniele. No final agora de 2022, nós iremos fazer 30 anos de casados. 30 anos juntos, né? De um total, mas eu considero como um casamento tudo, né? Iniciamos, ela era
uma menina que morava na mesma rua onde eu morava. Hoje nós moramos no mesmo bairro, mas não na mesma rua. Temos aí um comércio, ela tem o comércio dela na rua, né, onde ela morava. A mãe dela continua nessa rua, morando. E nós estamos no mesmo bairro, onde nesse bairro nós fizemos algumas atividades nesse bairro, e onde a gente é um pouquinho conhecido, sabe? Por onde que a gente passa, a gente acaba falando com as pessoas, porque a gente exercia muita atividade comunitária nesse bairro. Mas começamos a namorar eu com 18, ela por volta dos 15 anos, e as coisas foram caminhando. Eu muito imaturo, ela também totalmente imatura. No dia 28 de novembro de 1992, nós começamos a namorar. Em março de 1993, nós estávamos ficando noivos. E aí esse noivado aconteceu e passamos então a ficar noivos. Dentro de muitas tribulações, muitas brigas de jovem, eu era militar da aeronáutica e só queria saber de farra, de bagunça. Terminava por conta de carnaval, voltava, né? Quando eu percebi, eu até comentei isso daí com uma inscrita do canal, uma amiga nossa irmã aí, deu até uma dica para ela, que ela participa do grupo de transbordo, né? O primeiro grupo de transbordo, hoje tem 4 meninas que estão lá. E o que acontece? Eu até falei com ela, quando a gente percebe que nós estamos perdendo, eu terminava para bagunça e ia para bagunça com um colega. E depois, quando eu via que ela estava se engraçando com alguém ou já estava tendo algum namorinho, né, eu voltava, porque eu ia perder, então eu fazia de tudo para não perder, né, a Daniele. Mas eu ia para a rua e vivia na bagunça. E as coisas foram se passando, foram caminhando e não conhecíamos, né, o Evangelho. Estou falando de 1992, então foi 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, quando chegou a Milena, a minha filha de 23 anos, tá? E é a mais velha, eu tenho ela e tenho a Tamires, que hoje tem 16 anos, mas foram 8 anos, né? Pode botar 7 anos. Aí são 7 anos. Foram 7 anos. 93, 94, 95, 96, 97, 98. 7 anos. E chegando na casa dos... Eu comecei com ela a namorar em 92. Isso aí. Tá? Chegando na casa dos 7 anos. Tá? E eu até comentei sobre a famosa crise dos 7 anos. 7, 14, 21, 28. Aqueles que acham que isso não existe, são ciclos. São ciclos que acontecem. Isso é matéria, isso é tema para você poder entender que muitas vezes tem casamentos que estão entrando, tá, nessa fase dos 7 anos, 6 anos, 6 anos e meio, 7 anos, 7 anos e meio, e acabam entrando numa crise onde há uma bagunça geral e você não consegue entender. Então a Bíblia já nos mostra os ciclos que foram feitos, né? Os ciclos que são feitos. Mas isso é algo mais profundo, não cabe aqui colocar nesse testemunho. Então, começamos então a chegar nessa fase. Né? Nessa fase, nós não tínhamos contato nenhum com a igreja evangélica, só mesmo os parentes da Daniele, né? A avó, a tia, que morava um pouco distante, mas íamos na casa dela, mas vivíamos dentro de um local onde não era nada do evangelho, né? Eu passei e levava a Daniele, eu passei pela uma seita de druidas, de bruxaria, eu passei
pelo candomblé, aonde eu era o segundo da casa, tá? Mandava depois da mãe de santo, eu mandava. Eu passei pela Umbanda, mas na Umbanda eu só passei somente para poder observar, participava de reuniões, né? Mas não trabalhava. No candomblé eu trabalhei bem mesmo, sabe? E esse período todo, né, que nós chegamos aí, estava fora da igreja. Então, quando chegou mais ou menos aí por volta de 98, né, finalzinho de 1998, eu tive uma briga com a Daniele e nós nos separamos. Ficamos separados, no período, no finalzinho não, no início de 98, ficamos separados, né, que a Milena é de janeiro de 1999. Ficamos separados, né, um período, tá? No início. Aí eu não vou ficar fazendo conta não, mas a Milena nasceu nesse período, se contar a gestação, que era em torno de 42 semanas, mas a Milena nasceu com menos semanas. Mas é só voltar um pouquinho atrás aí. Eu não me recordo muito bem da data, né? Mas foi nesse período aí de 98. Eu fiquei afastado aí, ficamos afastados 4 meses, 4 para 5 meses. Tá? Já morávamos juntos e ficamos separados. E eu fui para bagunça, né? Baguncei tudo que eu podia fazer, fiz tudo que eu podia fazer. E não quis saber de Daniel, não quis saber de nada. E mais uma vez, eu parei e vi, caramba, a Daniele tá se relacionando com outra pessoa. Por quê? Porque o que acontece é que quando o glamour da bagunça acaba, né? E eu vou dizer assim, o glamour da bagunça tem a ver com o dinheiro. Então, quando o glamour acaba, ou que você acaba conhecendo tudo, tá? Acaba conhecendo mulheres, conhecendo outros homens, né? Não em relacionamento, mas em amizade, né? Relacionamento com mulheres, amizade com homens, e aquilo dali cai numa rotina. Aquilo ali não tem mais sentido, né? Então, em 4, 5 meses, eu tinha feito muita coisa. Então, já chegava um ponto que eu tinha um colega e passou eu e ele ficar sozinho, porque não tinha mais nada, né? Não tinha mais o que fazer. E aí ele chegou um dia que ele voltou para a noiva dele e eu comecei de novo no processo de buscar a reconciliação com a Daniele, que na época é minha noiva. E ela não queria mesmo, tá? Não queria. E aí eu fui falar com o marido da minha prima, que era pastor, né? É pastor da igreja, de uma igreja batista. Na ocasião, ele era pastor de uma igreja congregacional e eu não suportava ele. Porque eu era macumbeiro, eu era do candomblé, eu não gostava dele. Mas quem o Vitor correu para pedir ajuda? Esse pastor, tá? Esse pastor. E eu fui a esse pastor e ali ele falou de Cristo para mim e eu naquele anseio de querer voltar para minha noiva, né, para minha esposa, no caso já era minha esposa, que a gente já morava junto, eu aceitei a Jesus na sala dele, né? Aceitei Jesus na sala dele e comecei a ir para a igreja dele, tá? Eu estou falando isso para você poder entender. Então, essa foi a marca. No momento ele pegou e falou assim: olha, Deus está mandando falar uma coisa para você. Ele quer te dar um presente, e esse presente por você ter reconhecido ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu falei assim: então eu quero uma filha. E eu não tinha voltado com a Daniele. Ele ia ser o mediador, né, entre ela e eu, para ver se acontecia o retorno. E eu pedi uma filha. Eu pedi uma filha morena, de cabelos pretos, encaixeados, caracolados, e de olhos pretos. E soltei, deixei. E comecei a ir para a igreja, me relacionando, né, com as coisas de Deus, e as coisas passaram, né? Até que chegou um dia que ele falou para mim assim: Vitor, olha só, entrei em contato com a Daniele e ela falou para você ligar para ela, para vocês marcarem, para vocês poderem conversar. Eu me recordo que isso aí foi mais ou menos uma quarta-feira. Eu entrei em contato com ela. Na sexta-feira, então, eu busquei ela no trabalho e fomos ao shopping, comemos alguma coisa, viemos para casa e na casa nós tivemos, né, o nosso momento de reconciliação
e tivemos a nossa relação, namoramos, né, e tá tudo certo. E as coisas passaram, na semana seguinte, estava tudo bem, tudo muito tranquilo, e a menstruação dela faltou. Mas eu não posso deixar de lembrar que a Daniele também estava fazendo um tratamento para engravidar, né? Ela tinha ovários micropolicísticos e isso aí ocasionava ela não conseguia engravidar e ela queria ser muito mãe. E as coisas passaram, foram caminhando, até que a menstruação dela não veio e ela estava fazendo essa caminhada, né, com uma ginecologista e obstetra, e essa falou assim: olha, Daniela, antes de você tomar o remédio para essa menstruação, eu vou passar aqui um exame, um beta para você, para saber, né, se você está grávida, uma questão de protocolo. E a Daniele foi fazer, eu não sabia, a Daniele foi fazer esse exame e deu que estava positivo. O exame de sangue deu positivo. Daniele correu, conseguiu fazer uma outra, aonde, né, nós não sabíamos, mas a Milena não chegou nem a aparecer, né? Foi semanas depois, uma semana e pouco, quase 10 dias, a Daniele tinha engravidado, né? E tudo aquilo era uma mil maravilhas, porque Deus tinha abençoado com o nosso casamento, Deus tinha abençoado com uma filha, tá? E estava prestes a chegar, a Milena chegaria, já tínhamos até o nome dela, né? Então a Milena chegaria, e eu já estava vendo que aquilo dali era sim um presente de Deus para minha vida e para a vida dela. E as coisas foram e caminharam e caminharam e caminharam. Milena nasceu em 1999, tá? 11 de janeiro de 1999, tivemos muitas dificuldades financeiras e as coisas passaram. Tá? E aí eu vou dar um salto agora. Né? Esse salto vai para a Milena quando a Milena já tinha 15 anos. Dentro desse período, tá? Vamos dizer assim, desse processo, aí, desse caminho, tá? De 3 anos mais ou menos da Milena até os 15 anos, tá? Houve algumas coisas, houve algumas brigas, né? Discussões, né? Vou embora, não vou embora. Houve atritos, mesmo estando dentro da igreja, porque logo depois ela também tinha se convertido ao evangelho. Mas houve muitas brigas, né? Muitas brigas, principalmente por motivo do dinheiro, que a gente acabava não tinha dinheiro, né? Eu tinha esse salão que ela tem hoje, o salão era meu, que eu tinha saído da aeronáutica e tinha montado esse salão, porque na aeronáutica eu era barbeiro lá na aeronáutica. Mas a situação estava sempre foi bem crítica, né? Naquela época sempre foi bem crítica. E as coisas foram passando. Nós chegamos numa igreja, tá? E dentro dessa igreja, a Milena acho que já tinha por volta de uns 5 anos e pouquinho. Né? Isso aí eu já estou falando já que eu já tinha, né, passado, então você percebe aí, ó, eu tive uma quebra de relacionamento com a Daniele, tá? Onde nós ficamos separados durante 5 meses. Na primeira fase, olha aí a crise, mais ou menos dos 7 anos. Então depois a Milena nasceu mais ou menos com 8, né? Aí foi 9, 10, 11, 12, 13 anos. Tá? 13 anos mais ou menos depois, a Milena já estava mais ou menos em 99, né? 99. Mais 5 anos, eu não me recordo muito bem, os 6 anos que a Milena estava. Sei que já estava já se aproximando de quase 14 anos juntos. Né? E aí me entra uma nova crise, né? Me entra uma nova crise, onde o nosso relacionamento começou a dar um pouco ruim, ficou um pouco ruim, e nós estávamos nessa igreja batista, tá? Onde eu comecei a olhar muito para uma menina que estava na igreja, tá? Uma menina que estava na igreja, que era do louvor, do grupo de louvor, e não tive relação com ela, não tive relacionamento com ela, mas o Satanás, né, aproveitou daquela oportunidade e eu fui lá e me declarei para ela que estava apaixonado por ela, que ela era a mulher da minha vida e tudo, a mesma coisa que os homens falam quando vão embora. Só que o seguinte, a destruição foi tão grande, que a menina
noiva, tá? Eu acabei com o noivado dela, eu criei um problema enorme dentro da igreja, tá? A Daniele conseguiu ter maturidade para poder segurar o casamento, segurou o casamento. Nós saímos dessa igreja porque era conveniente sair dessa igreja. Nós saímos dessa igreja, viemos para uma igreja mais próxima de casa e aí contei para esse pastor e esse pastor pegou e falou assim: olha, vou mandar vocês para o encontro de casais. E aí fomos para o encontro de casais, aonde as coisas se acertaram. Logo depois eu comecei a trabalhar nos encontros de casais, ela também começou a trabalhar em encontro de casais e as coisas foram. E posso chegar agora no momento da Milena com 15 anos. Milena com 15 anos, né? Começa a partir daí todo esse processo que me fez entrar no deserto. Milena com 15 anos, eu bateu uma neurose, uma coisa de louco na minha mente, porque ela estava fazendo a faculdade de enfermagem. Daniela estava fazendo a faculdade, tinha feito o técnico de enfermagem, estava fazendo a faculdade de enfermagem. Tá? E o que eu sabia, né, através de conhecimento de pessoas, que dentro de hospital era simplesmente uma bagunça total. Tá? Todo mundo pegava todo mundo, era uma prostituição, era tudo de ruim, tinha. Era um cabaré, era uma casa de prostituição o hospital. Tá? Então não tinha limite, né? Era amante, era isso, aquilo outro. Então eu tinha essa visão, né, do hospital, mas na frente eu fui ver que não tinha nada disso. Mas eu tinha essa visão. E aquilo dali foi indo, e nós tínhamos um colega também, que hoje é enfermeiro, continua sendo enfermeiro, e por motivo, né, da Daniele estar conversando, e é cliente também do salão dela, então por motivo da Daniele estar fazendo enfermagem, eles conversavam muito sobre enfermagem, e eu ficava muito de fora, deslocado, porque eu não tinha conhecimento nenhum da enfermagem. Tá? Eu trabalhava com outra coisa, eu empreendia nessa época, eu não me recordo muito bem, mas eu estava trabalhando com ela e fazia uma outra coisa. Eu acho que eu estava trabalhando com ela, tá? Não estava trabalhando com ela. Eu já estava no início, eu já estava no início da fábrica de salgados para buffet que eu tinha montado. Já estava até com funcionário e tudo. Mas então eu não tinha. O que eu sabia era salgadinho, fazer coxinha, fazer risole, fazer isso, fazer aquilo, bolinha de queijo, né, empada. O que eu sabia fazer era isso. E ela conversava muito com esse amigo, e esse amigo vinha na minha casa, tinha a esposa dele, eu conhecia tudo, nós éramos da mesma igreja. E a neurose que bateu foi que ela estava tendo algum tipo de relacionamento com ele. E houve um contexto aí que não era verdade isso, era uma mentira, foi tudo criado da minha mente, tá? Mas eu dei uma sufocada na Daniele, sufoquei a Daniele, mas como houve briga, foi muitas brigas, muitas brigas e de ameaça. Quando eu percebia que não estava surtindo muito efeito, eu falava, eu vou para a casa da esposa dele e vou falar o que aconteceu, o que está acontecendo. Na verdade não estava acontecendo nada, era uma criação da minha mente. Era justamente aquele ditado popular que diz, né, mente vazia, oficina do diabo. Era o que acontecia. Eu estava dentro de um ambiente produzindo muito salgado, não tinha visão de ninguém, não conversava com ninguém, só conversava só com os funcionários que estavam ali. Então eu ficava limitado àquilo ali, a minha mente estava limitada somente àquele espaço ali. Então o que acontece? Eu estava me sentindo excluído da conversa. E um dia, de tanto sufocar ela, ela chegou para mim e falou assim: eu não quero mais ficar com você, eu quero acabar o casamento. Tá? Ela continuava fazendo a faculdade de enfermagem e eu falei: mas por que tu vai acabar o casamento? Eu vou acabar o casamento, a gente vai conversar, vou terminar o casamento, eu não aguento mais ser oprimida, não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo, não aguento mais, e realmente era verdade. Não tem como você suportar briga todo dia, durante o dia, 3, 4, 5 vezes briga. Tá? Discussões e acusações, ela me acusava do meu passado, eu acusava ela, e acusava e via aquela coisa que não tinha fim, até que um dia nós não estávamos mais nessa igreja, estávamos numa outra igreja, um pouco mais longe de casa, e ela entrou em contato comigo e falou assim: você está em casa? Eu falei: sim, estou. Ela falou: então estou indo para conversar contigo. Aí ela veio, tá, e sentou no sofá da sala e falou para mim o seguinte:
O que eu vou revelar para você, tá, vai fazer com que você saia por cima. Aí eu falei, mas por que você está falando dessa forma? Aí ela, então, eu vou falar para você e você vai sair por cima. Eu falei, então fala logo, fala logo. Aí ela falou para mim assim, você lembra aquela fase lá atrás, né? Nós nos reconciliamos, que ficamos separados, né? No início, que o Carlos, né, interviu, o Carlos era o pastor, né, que era o marido da minha prima. Você lembra de coisa? Eu falei, sim, lembro. Então, naquele período ali, tá, eu tive um relacionamento com uma outra pessoa e a Milena, ela não é sua filha. 15 anos depois, a Daniele revela para mim que a Milena, aquela que eu pedi na sala, aquela que eu pedi após a minha conversão, que a Milena não era minha filha. E eu perguntei a ela assim, quem é o pai? Aí ela falou quem era o pai. E aquilo para mim, eu realmente sei como é o chão abrir. Por isso que eu falo que eu entendo muito, muito do que cada um de vocês estão passando. Eu entendo, eu vivi. Eu trabalhei algum tempo com pessoas viciadas em cocaína, em drogas, essas coisas, mas eu não sabia o que eles passavam, então eu não podia continuar esse tipo de caminhada com eles, né? Eu estava sendo uma farsa. Mas hoje eu não sou a farsa, eu tenho autoralidade no que eu estou falando. Aí vem algumas pessoas aí perturbando aí no WhatsApp, perturbando nos comentários, falando um monte de besteira. Eu também não dou atenção, não. Porque eu sei muito bem quem sou eu em Cristo e o que Ele é em mim e o que é que Ele me chamou, para que Ele me chamou. E eu sei muito bem que eu fui criado à imagem e semelhança dEle para governar sobre tudo e todas as coisas aqui. E eu governo hoje sobre as minhas emoções, sobre o meu espírito, sobre a minha alma. Então, mas nesse momento, sem conhecimento nenhum, o meu chão se abriu e eu caí. E aí eu fui fazer o exame de DNA, aonde bateu realmente, né? Constou após um mês que a Milena não era minha filha biológica. Tá? E aquilo foi um terror, né? Foi um terror. Por que eu falo que foi um terror? Porque isso poderia ter sido resolvido lá atrás, quando nós voltamos, tá? Que não era esse pastor, era um outro pastor. E o outro pastor poderia ter chamado no gabinete e ter conversado, olha, esse filho que está aí, essa filha que está aí, aconteceu isso, 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 isso. Resolvia-se ali. Ou eu ficava ou eu não ficava. Porque estava no início. Então, o caminho era esse aí. Mas a gente não sabe o que Deus tem para a nossa vida. Não sabe. Por mais provações que nós estamos passando, existe um para que nós estamos passando. Não um porquê, mas existe um para que nós estamos passando. E eu estava passando, entrando nesse processo, tá? Para hoje estar aqui passando para você. Passando para todos que estão entrando em contato comigo. Tá? E é muito triste ver famílias sendo destruídas. Porque entrou um demônio, né, para tentar destruir a família. E aí eu fui fazer o teste de DNA, fiz o teste de DNA e a Milena realmente não era minha filha biológica. E aí a coisa piorou. Piorou. Porque já estava ruim de tanta discussão. Aí piorou mais ainda. E aí as brigas aumentaram a intensidade. Muitas vezes houve tanto agressões da parte dela como da minha parte. Tá? Houve agressões. Palavras de todos os tipos, palavrões de todos os tipos, confusões, ao ponto de... Na minha casa teve várias vezes a polícia, várias vezes, né, para poder acabar com o conflito que estava acontecendo, para poder encerrar, porque a mãe dela ficava sabendo que estava brigando e chamava a polícia. Então, era uma coisa horrível, né? Era uma coisa horrível. Então, pode-se dizer que eu já estava entrando no deserto, mas ela ainda se encontrava em casa. Ela ainda se encontrava em casa. E as coisas, e eu trabalhando com ela no salão, continuei fazendo o salgado, mas ela entrou no processo de estágio.
E aí que a coisa piorou mais ainda, porque o estágio era dentro de hospital. Então eu já tinha a traição dela na minha cabeça. Pela mentira que ela fez, pela mentira que ela contou, que ela escondeu, tá? A mentira que ela escondeu. E eu falava, agora que a coisa vai piorar, porque ela já mostrou que ela não tem um caráter, porque ela escondeu isso de mim e escondeu isso da filha, que é a Milena. Então agora mesmo que não tem caráter. E aí a palavra de Deus diz no livro de Jó que aquilo que ele mais temia sobreveio, né? Veio sobre a vida de Jó. E aquilo que eu mais temia veio sobre a minha vida, que era o quê? Que era algum tipo de traição dentro de hospital. Por que aconteceu isso? Porque eu continuei perturbando. E a energia que eu enviava, tá? A energia que eu mandava, e essa energia acabava que voltava para mim, era uma energia de traição, era uma energia de adultério. E o que aconteceu? Descobri que a Daniele estava tendo um flerte, um caso, estava tendo um caso com um colega dela da faculdade. Porque eu dizia tudo para ela. Eu dizia que ela não prestava, que ela não era nada, que nenhum homem ia querer, que era um lixo, que era isso, que era aquilo. Tudo que eu podia fazer para lançar ela para baixo, eu fazia. E aí ela, como qualquer homem ou mulher, vou buscar alguém que me valorize. Só que é uma valorização do inferno. Eu estava lançando para ela palavras de maldição e ela foi procurar em homem da rua, né, uma palavra de amor. E aí ela achou um cara que era casado. Aí você viu como que eu falo do demônio. Era casado, tá? Esse homem casado, né, vivia com uma mulher. A mulher estava grávida e essa mulher que estava grávida já era uma amante dele. E ele já tinha saído de um relacionamento. Estava com ela e também se envolvendo com a Daniele, né? E aí eu descobri o telefone do cara e falei para ele, tá, que ia pegar ele, ia na faculdade, ia acabar com a vida dele. E foi um caos até que a mulher dele entrou em contato comigo, conseguiu meu telefone, entrou em contato comigo. E nesse contato eu protegi o casamento deles. Eu falei, não, cara, isso é tudo mentira, não acredito em nada disso, é tudo fofoca. Por mais que eu tivesse sabendo que era realmente tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Eu protegi o casamento dela para não acabar, até porque eu sabia que ela estava grávida. E ela falava para mim, me conta porque eu vou tomar uma decisão. A decisão era, ela não ia ficar com o cara, porque ela já era amante e estava passando de novo. Por isso que eu falo, a amante tirou o seu marido de casa, entenda, ela vai ser também corna. Ela vai ser corna também, vai ser chifruda, vai ser o que for. Ela vai passar também por a mesma coisa, porque tudo aquilo que você semeia, você colhe. E ele também, se ele não for por ela vai fazer por ele. Tá? E aí eu já tinha o exame de DNA comprovando que ela não era minha filha biológica e descobri mais essa situação que aconteceu aí. Então, em menos de um mês, 2 meses, eu descobri isso tudo da Daniele. Aí não deu. Aí ela foi embora, mas mesmo indo embora, eu queria porque queria que ela voltasse para casa, queria porque queria e começava e foram tempos infernais, infernais. Tempos infernais, momentos que eu fiquei com ela durante um período, tá? Eu descobria cada vez mais coisas, porque ela estava livre, estava solta, ela estava indo para alguns flashbacks com umas, se juntou com umas mulheres, né, solteiras, umas prostitutas, tá? E ela se envolvia com essas pessoas, ia para lá, ia para cá, e eu tentava e aquilo, e eu acabava, eu digo que eu fiz do meu sofá, tá? O meu quarto. As minhas filhas ficaram comigo quando ela decidiu ir embora. Ela ficou bastante tempo fora de casa, quase uns 2 anos, né?
mas esse período de, de brigas, tá? Foi terrível. E dentro desse período eu fiquei sabendo de muitas coisas que ela fez, né? Fiquei sabendo de flertes que ela estava tendo. Descobri porque ela limpou um telefone celular e esse telefone